Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal de desenvolvimento profissional. Esse canal visa apoiar o dia a dia dos profissionais da SEDUC, além de contribuir para a formação de um repertório inovador que possa auxiliá-los em sua jornada profissional. É um canal de formação e serviço, mas também um espaço para troca de experiências. Cada dia da semana, uma série diferente. E a série que você está assistindo hoje é Clube de Leitura na Prática, uma série que vai ao ar todas as terças-feiras, a cada 15 dias. Aqui vocês vão conhecer experiências sobre a criação de espaços virtuais para a promoção da leitura, através de diferentes clubes de leitura. Clubes de leitura que foram adaptados, planejados e realizados nesse período de distanciamento, utilizando plataformas e outros recursos no formato à distância e que poderão ser aplicados e incorporados na sua prática mesmo após o retorno presencial. E para você que quer planejar e montar um clube de leitura, esse é um ótimo espaço para receber orientações e muitas dicas importantes. Para o bate-papo de hoje, temos como convidado Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras e responsável pela Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Vila Lobos. Pierre André Ruprecht é administrador pela Fundação Getúlio Vargas, foi professor de metodologia da pesquisa em comunicação, atuou na área de multimeios e formação, foi coordenador-geral da assessoria da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e dirigente de planejamento em empresas e projetos na área cultural. Desde 2011, atua como diretor executivo da SP Leituras, por meio de contrato de gestão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, e está à frente também das ações de apoio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e da Biblioteca São Paulo. E a pauta de hoje é sobre o trabalho de gestão e planejamento de atividades de leitura dessas duas bibliotecas públicas, que é a Biblioteca São Paulo e Biblioteca Parque Vila Lobos. Vamos falar também sobre a criação dos clubes de leitura nessas duas bibliotecas, que começou no formato presencial e passou para o formato virtual, em função dessa pandemia que a gente está vivendo, e principalmente sobre a curiosa criação do Clube do Audiolivro, que acontece também nessas duas bibliotecas. Por isso que o tema de hoje é Clube de Leitura na Prática, Clube do Audiolivro. E o programa de hoje vai ser dividido em dois blocos. No primeiro bloco, o Pierre vai falar sobre o trabalho de gestão, de planejamento de atividades dessas duas bibliotecas públicas. E no segundo bloco, vai falar especificamente sobre o Clube do Audiolivro. E na sequência, a gente vai ter interação no chat. E no programa de hoje, a gente vai ter também a participação do Diego Bueno, que é mediador do Clube do Audiolivro. E dividindo comigo o trabalho hoje, a gente vai ter o Carlos Arthur Aguena e a Maria Mieco Cano, que vai fazer a interação no chat, os dois que fazem parte da equipe do Cremario Cofres. Olá, Pierre, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Agradecemos o aceite do convite, é um prazer tê-lo aqui conosco para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Pierre, você é o responsável pelas duas bibliotecas, São Paulo e a Biblioteca Parque Vila Lobos. Nos conte um pouco aí como que é o seu trabalho de gestão e planejamento de atividades dessas duas bibliotecas. Como e quais são essas atividades, se elas são abertas ao público em geral e como fazer para se inscrever nessas atividades. Bom, boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Eu queria agradecer muito esse convite, é uma oportunidade incrível para a gente estimular mais esse diálogo entre bibliotecas públicas e a área da educação. A gente lá a SP Leituras, que é uma organização social de cultura, né? É um tipo de ONG, né? Que pode celebrar um contrato de gestão com o governo, né? E a gente tem um contrato já desde 2011 com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para a gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas e
das bibliotecas estaduais, né? É importante entender, quer dizer, o que são essas bibliotecas estaduais, porque até 2011 São Paulo não tinha biblioteca estadual, né? Nós tínhamos a grande biblioteca Mário de Andrade, que na verdade é uma biblioteca municipal, importantíssima, né? E há uma infinidade de bibliotecas municipais espalhadas pelo Estado, mas nunca houve uma biblioteca estadual. A biblioteca estadual, que é a Biblioteca de São Paulo, ela foi formada só em 2010, e foi formada justamente porque nessa primeira década do século havia uma discussão no âmbito do SISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas, sobre o que deve ser uma biblioteca pública no século XXI, né? As transformações imensas que o nosso mundo está sofrendo, como é que as bibliotecas públicas deveriam acompanhar? E a gente tem visto no mundo inteiro o papel da biblioteca pública contemporânea se transformando, a essência é mantida, mas a presença da biblioteca pública está se transformando muito rapidamente, né? E a história era um pouco como fazer isso em São Paulo. Então, naquela época, por volta de 2008, se formou uma discussão entre as bibliotecas do sistema estadual sobre o que deveria ser a biblioteca pública contemporânea, e se formou um seminário, um grande seminário chamado Seminário Biblioteca Viva, que existe até hoje, e que a gente mantém até hoje, que é um grande campo de troca de experiências. E nesse seminário começou a discutir o que era uma biblioteca viva, o que deveria ser uma biblioteca viva. E havia uma série de questões discutidas, e uma questão que surgiu foi onde existe uma biblioteca que incorpore, que sirva como espaço para a gente fazer essas experiências de biblioteca viva. E foi assim que surgiu a Biblioteca de São Paulo, que está lá no Carandiru, né? 5 anos depois, a Biblioteca Vila Lobos surgiu também para responder a essa questão, né? Então, essas duas bibliotecas, elas têm no seu DNA, vamos dizer, o fato de elas serem campos de experiência de práticas de biblioteca pública contemporânea, né? Elas têm que atender a isso. E quando a gente fala de biblioteca pública contemporânea, do que nós estamos falando? O que uma biblioteca pública, como tipologia, tem que ter? Quer dizer, o que ela tem de diferente e de próprio e que tem que ser desenvolvido, né? E a gente costuma dizer que, observando as bibliotecas públicas no mundo inteiro, há 4 questões que são fundamentais. A primeira é que a biblioteca pública é um centro de construção autônoma do conhecimento, diferente da biblioteca escolar, né? Ela não segue cursos, né? Ela tem que se oferecer à comunidade inteira, com todos os seus interesses, para que cada um vá lá fazer seu programa de formação continuada, ou responder às questões e curiosidades que ele tem, e sua relação com o conhecimento. Por isso que a questão da autonomia é uma questão fundamental para a biblioteca pública, né? O segundo grande eixo de ações é a biblioteca, ela se entende como a casa da palavra. Do ponto de vista cultural, né, a biblioteca é a casa da literatura, é a casa da palavra, é o local onde as pessoas vão entrar em contato com a literatura, ou manter contato com a literatura, com outros leitores, etc. E traz da literatura, portanto, uma série de questões interessantes, e a não menos interessante é o fato de que a literatura implica em diversidade, né? A experiência da leitura literária é a experiência do outro, da alteridade. Você experimenta outros mundos, outras formas de ver, outras pessoas, né? E, ao mesmo tempo, você experimenta a interioridade, quer dizer, você lendo literatura, você se enxerga também. Então, esse diálogo do alteridade com a interioridade caracteriza a literatura e deve caracterizar a biblioteca pública. A biblioteca pública tem que ser a casa da diversidade e a casa em que você tem uma experiência interior
com respeito à diversidade, né? O terceiro grande eixo da biblioteca pública é o que nós chamamos da praça cultural. A biblioteca tem que se oferecer como uma praça cultural, um local de encontros, um local que se oferece para a comunidade, para que a comunidade se encontre lá. Ela é praticamente uma sala de estar das cidades hoje, no mundo inteiro, né? Onde pessoas diferentes, com interesses diferentes, se encontram. E o quarto eixo é o que a gente chama de terceiro lugar, ou seja, elas se oferecem como espaços de liberdade, espaços que as pessoas vão porque querem ir, elas não têm necessariamente um compromisso. Você não vai à biblioteca porque você tem que, você vai à biblioteca porque você quer, você vai à biblioteca porque talvez você queira só espairecer, talvez você só queira encontrar alguém, talvez você queira ver um livro, talvez você queira assistir a um programa, né? Há múltiplos motivos, né? Então é um espaço de liberdade, né? Para atender tudo isso, a biblioteca tem que se transformar, naturalmente. Ela tem que oferecer um espaço que seja essa sala de estar e, ao mesmo tempo, essas cozinhas, né, essas oficinas onde você experimenta. Ela tem que oferecer oportunidades de relação com o conhecimento. Por isso que no mundo inteiro, por exemplo, os Fab Labs surgiram dentro de bibliotecas, né? O acesso público à internet surgiu dentro de bibliotecas públicas, que foram os primeiros organismos a oferecer isso às pessoas, porque tudo isso é construção autônoma de conhecimento, né? Os espaços maker, né? Tudo isso é fruto das experiências de bibliotecas públicas, né? E é próprio das bibliotecas públicas, para além da leitura, e incluindo, evidentemente, a leitura, né? Nesse sentido, bibliotecas são para todas as pessoas. Bibliotecas não são espaços só para crianças, ou só para profissionais, ou só para pesquisadores. Bibliotecas públicas são para todas as faixas etárias. São para idosos, são para jovens, são para adultos, são para profissionais, são para pessoas que vão desfrutar seu ócio, são para entretenimento, né? Elas têm que combinar essa multiplicidade de públicos e multiplicidade de usos. Então, isso está no DNA da biblioteca, né? E é dentro desse contexto que surgem a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, para fazer experiências de relação com esses diversos públicos. Para vocês terem uma ideia, cada uma dessas bibliotecas, pré-pandemia, oferecia a seus públicos, por ano, 900 programas culturais diferentes, né? Por ano, cada uma, né? Pequenos programas, porque não é da natureza da biblioteca pública oferecer, como o público é muito diverso, você tem que oferecer muita coisa, né, para pequenos grupos, né? Então, vamos dizer, são plataformas de conhecimento onde pequenos grupos vão se constituindo, né? Nós temos um bibliotecário americano chamado David Lanks, que tem uma frase magistral sobre bibliotecas públicas, em que ele diz: bibliotecas ruins oferecem apenas acervo. Ele está falando de bibliotecas públicas. Boas bibliotecas oferecem acervo e serviços. Bibliotecas excelentes constroem comunidades. Então, o papel dessas bibliotecas é construir, é dar suporte à construção de comunidades de interesse, né? Sempre ligado a conhecimento, a leitura, a literatura. Então, é dentro desse contexto que surgem essas bibliotecas e que elas existem até hoje. Claro, com a pandemia, isso tudo mudou muito, né? Mas nós temos uma experiência riquíssima, estamos construindo uma experiência riquíssima por meios remotos, não só internet, porque uma boa parte do nosso público não tem acesso à internet, né? Quero lembrar que a Biblioteca de São Paulo, por exemplo, entre 1/5 e 1/4 do público da Biblioteca de São Paulo são pessoas em situação de rua, que usam diariamente a biblioteca para muitas coisas, né?
boa parte dessas pessoas não tem acesso à internet ou tem acesso ruim à internet. Então, a gente entra em contato com eles do jeito que dá, por telefone, por internet, evidentemente, quando é possível. Se for por sinal de tambor, está valendo também, né? É do jeito que for possível. Para ilustrar isso, eu tenho um vídeo que eu gostaria de mostrar a vocês, que é o vídeo institucional, se puderem passar, que mostra um pouco o que acontece nessas duas bibliotecas. Podemos ver? O que é uma biblioteca? Segundo o dicionário, biblioteca é um conjunto de livros e manuscritos, e também a sala onde eles estão. Sim, nossas bibliotecas também são isso, mas vão além. Esse sol é inspirador, né? A gente vem de peito aberto para cá. Está bem colocado, nosso metrô, dá fácil acesso às pessoas chegar até aqui. Eu tenho direito a esse espaço. Eu me vejo como brasileiro, como homem livre. Eu me sinto bem, me sinto em casa. Eu me sinto livre. A tranquilidade que eu tenho aqui, eu não tenho em casa. Aqui é um mundo onde cabe todos os mundos. Para mim é o meu palácio. Aí eu estou na biblioteca do palácio. Nessa cidade tão árida, aqui é um jardim. Pela primeira vez, duas bibliotecas públicas brasileiras são finalistas de prêmios internacionais, concorrendo ao lado de países com larga tradição de investimento em bibliotecas. Todas as pessoas que frequentam aqui, elas se sentem gratificadas, né? Poderem frequentar um espaço desse e poder falar para a pessoa, para o amigo dela, falar, pô, a biblioteca que eu vou lá, que você falou que era chata, concorreu ao melhor do mundo. Além de nós, como funcionários, nos sentirmos lisonjeados, as pessoas que frequentam também se sentem muito bem. Mas afinal, o que há de diferente por aqui? A diferença que a gente sente e ouve de quem frequenta as nossas bibliotecas é a vida que elas encontram por aqui. A Biblioteca Parque Vila Lobos e a Biblioteca de São Paulo são bibliotecas vivas. Sim, elas possuem um acervo fantástico, mas junto com livros, CDs, revistas, tem também teatro, música, arte, espaço para trabalhar, estudar, oficinas de capacitação, equipamentos modernos, acessibilidade, serviço social, conforto e atenção para quem precisa. É isso que conquista os que frequentam a BSP e a BVL. Ambas são consideradas internacionalmente a vanguarda do que se faz hoje em termos de biblioteca pública. Nossas bibliotecas estão em constante transformação, como todo ser vivo. Elas se renovam diariamente graças às pessoas que passam por elas em busca de conhecimento e interação. Esses espaços são campos de constante experimentação e funcionam como um laboratório para difundir atividades inovadoras para as quase 900 bibliotecas do estado de São Paulo. Tanto a BVL quanto a BSP estão localizadas em parques de bairros paulistanos, cada um com suas características e peculiaridades. A BSP ocupa a área onde anteriormente existiu a Casa de Detenção do Carandiru. A BVL surgiu numa área que durante muito tempo foi um grande depósito de lixo. Hoje ambas refletem a preocupação social e humana com quem as frequenta. São bibliotecas vivas, onde a prioridade é valorizar as pessoas, os seus saberes e a troca de experiências. A biblioteca é sua. Entre e surpreenda-se. Já posso começar? Aí, ó. Estou aqui com meus amigos, estou só trabalhando e desenvolvendo progressos que é com meus manos. Um abraço para quem vem, um abraço para quem não vem. Só que a fita, tamo junto, vem, neném. Legal.
Vídeo fantástico, né, Pierre? Você quer seguir ou posso te fazer mais uma pergunta agora? Não, pode perguntar. Legal, Pierre. Essa biblioteca Vila Lobos e a Biblioteca São Paulo, elas foram construídas em com o objetivo de revitalização desses espaços públicos, né? Como você falou e como foi apresentado no vídeo, por exemplo, a Biblioteca São Paulo, onde existia a casa de detenção, né? Como é a participação da comunidade no entorno? Esse resgate da cidadania, da comunidade do entorno e a integração com a biblioteca foi imediato ou foi a longo prazo? Parece que esses foram dois aspectos relevantes para a indicação como finalista em prêmios internacionais. Conte para a gente um pouco sobre isso. De fato, essas duas bibliotecas foram finalistas de prêmios internacionais. A BSP foi finalista do prêmio da Feira do Livro de Londres como melhor biblioteca do ano, competindo com bibliotecas da Noruega, de países com uma vasta tradição de investimento em biblioteca e leitura, o que, infelizmente, não é o nosso caso, né? E a BVL foi finalista do mesmo prêmio no ano seguinte e foi finalista do prêmio de melhor biblioteca do ano da Federação Internacional de Bibliotecas, que é uma organização que congrega quase 200 países do mundo inteiro. E foi um prêmio muito interessante, porque a outorga do prêmio e a apresentação dos finalistas foi feita numa sessão pública com a presença de quase 1.000 pessoas do mundo inteiro. E aí teve uma discussão sobre biblioteca, muito interessante mesmo. E em ambos os prêmios e para ambas as bibliotecas, o que pesou foram realmente esses dois fatores. Primeiro, o fator da revitalização, o fato de que ambas foram construídas sobre territórios que um deles era o maior presídio da América Latina, né? E o segundo que era um lixão, onde depois surgiu o Parque Vila Lobos, né? E o segundo grande motivo foi a diversidade de ações e a relação dessas bibliotecas com seus territórios, que chamou muito a atenção também e vai de encontro a essa visão contemporânea de biblioteca pública, né? Agora, nada disso, de fato, vem de graça, né? Você imagine que em 2010, quando surgiu a Biblioteca de São Paulo, né, ela surge numa comunidade que durante décadas viu aquele presídio que chegou a ter quase 9.000 detentos, né? Se você soma ainda todas as pessoas que trabalhavam, você imagina a população que existia e que, naturalmente, determinou um entorno, né? Porque as pessoas que prestavam serviço, os familiares, tanto de quem trabalhava quanto de detentos, que começam a se aproximar, né? Então, aquilo determina um entorno num bairro que era um bairro relativamente tradicional, um bairro de classe média, né? Então, isso gerou toda uma vizinhança. E, de repente, quando você põe o presídio abaixo e põe um parque e uma biblioteca lá, né? Você não tirou o entorno continua lá, né? Você tem que se relacionar com isso, né? E essa relação, naturalmente, ela foi se construindo com o tempo, né? Era a proposta desde o início, evidentemente. Quer dizer, tanto que um dos projetos queridos que a gente tem na biblioteca, que a gente tem tentado desenvolver, é um projeto de biblioteca humana, que é uma espécie de resgate das histórias do território e a incorporação dessas histórias no acervo da biblioteca, seja na forma de áudios, de vídeos ou de textos, né? Então, essa construção foi se dando. Naturalmente, um dos primeiros emissários, né, dessa construção são as crianças, né? As crianças, por exemplo, da comunidade Isaac Nark, que é uma comunidade muito grande que existe à beira do parque, né? Essas crianças é que foram chegando perto da biblioteca, a biblioteca chegando perto delas,
e começou a se criar um relacionamento. Uma das características dessas bibliotecas é que as equipes de atendimento, a gente é muito insistente nisso, né? Elas se entendem como equipes de mediação, né? Elas estão lá para interagir com as pessoas, né? Para atender as pessoas e interagir com elas, né? Serem proativas nesse atendimento. Então, existe uma relação que se estabelece entre essas equipes e as pessoas. Essa relação, por exemplo, agora, com a pandemia, foi fundamental, porque foi o jeito que a gente conseguiu resgatar o contato com as pessoas com o fechamento das bibliotecas em março do ano passado, né? Então, e a pessoa que entra que recebe esse contato, ela está recebendo a biblioteca, né? Se o Diego, que está aqui com a gente, né, que daqui a pouco vai falar, liga para o seu Oswaldo, né, fala, seu Oswaldo, amanhã vai ter o clube de leitura e tal, né? É a biblioteca que está falando, né? Então, cada uma dessas pessoas é a biblioteca falando, e isso é muito importante. Então, o papel fundamental das equipes de atendimento das bibliotecas é o relacionamento com as pessoas. A gente diz, olha, para trabalhar em biblioteca pública, tem duas coisas que são essenciais, né? E nenhuma delas é catalogar livro. Catalogar livro é importante, mas não é essencial, né? Essencial é gostar de gente, saber se relacionar com pessoas, né? E se propor a se relacionar com pessoas, né? E gostar de ler, gostar de leitura, porque a gente não consegue propagar aquilo que a gente não é apaixonado, a gente só propaga aquilo pelo que a gente tem, pelo que a gente é apaixonado, né? Então, esses são os dois principais elementos, né? Essa equipe, quando ela é formada, a gente olha muito uma formação, quer dizer, formações diversas. A gente quer que nessa equipe tenha gente que mexa com teatro, gente que mexa com leitura, gente que mexa com serviço social, gente com formações diversas, né? Para que realmente a equipe seja rica, né? No seu relacionamento com as pessoas. E é a base disso é que se constrói esse relacionamento. Uma das coisas que essas duas bibliotecas têm, que às vezes surpreende outras bibliotecas, lá fora surpreendeu, né? É que nós temos serviço social em ambas as bibliotecas. E a função do serviço social, o serviço social tem duas funções, né? Uma função é ajudar a biblioteca e as equipes da biblioteca na sua relação com o território, né? Então, tirar a biblioteca de dentro de si, de dentro dos seus muros, né? E ajudar a biblioteca a entrar na comunidade, a ser um ente que existe na comunidade e não que existe só atrás dos muros, né? E a segunda questão é ajudar todas as equipes da biblioteca a lidar com essa enorme diversidade que a gente recebe dentro da biblioteca, né? Que é incrível. Você vai, quer dizer, você entra na Biblioteca de São Paulo e você vai encontrar professor, aluno universitário, criança, pessoa em situação de rua, profissional liberal, gente fazendo yoga. São situações tão diversas e são pessoas tão diversas, né? Que a gente precisa estar preparado para lidar com toda essa diversidade, né? Então, é uma construção, de fato. Bacana, Pierre. Eu fiquei muito curiosa para conhecer essa biblioteca, até por conta do local onde ela foi construída, né? Fiquei encantada com a biblioteca. Para quem não conhece, vale a pena mesmo ir lá prestigiar. Pierre, uma das ações que ocorre nessas duas bibliotecas é o clube de leitura, né? E conte para a gente como é que foi a criação do clube de leitura no formato presencial e depois como é que foi esse processo nesse período de distanciamento que a gente está vivendo, como é que foi essa passagem do modelo presencial para o modelo à distância? Bom, como eu disse, quer dizer, aqueles 4 fundamentos da biblioteca pública, né? Construção autônoma de conhecimento, praça cultural, terceiro lugar e casa da palavra. Então,
Então, como Casa da Palavra, a questão do clube de leitura se impõe desde o início. Então, a gente, praticamente desde o início da Biblioteca de São Paulo, que foi em 2010, e desde o início da Biblioteca Vila Lobos, ela foi inaugurada no finzinho de 2014, começo de 2015, existem clubes de leitura em ambas as bibliotecas, né? E a ideia dos clubes de leitura corresponde um pouco àquela ideia que eu falei do David Lanks, né? Porque o clube de leitura, na verdade, o que é? É uma comunidade de leitores, né? Quer dizer, é um grupo de pessoas com interesses comuns, né, que se junta para desfrutar desse interesse, para explorar esse interesse, né. Então, a gente, desde o início, tinha esse compromisso com clubes de leitura. Nós começamos com clubes de leitura presenciais e, evidentemente, quando a gente discute clubes de leitura, e acho que vocês estão dando um testemunho precioso disso, né, clubes de leitura podem assumir formas muito diferentes, muito variadas, né? E a gente sempre teve uma preocupação, como a gente tem essa função de campo de experimentação, de experimentar formatos de clubes de leitura, e de experimentar, fazer experiências diversas com clubes de leitura, né? Então, nós temos, por exemplo, começamos a fazer clubes de leitura bem tradicionais, né? Depois fizemos clubes de leitura voltados a livros do vestibular, fizemos clubes de leitura para crianças, depois eu vou falar um pouquinho disso. E consagramos um clube de leitura em cada biblioteca ligados à literatura de um modo geral. Os clubes de leitura, eles assumem muito, é engraçado isso, eles vão assumindo a feição, seja do mediador do clube de leitura, seja do grupo que vai se construindo, né? Você tem clubes de leitura que são longevos, as pessoas vão repetindo a experiência e vão ficando no clube e vão imprimindo ao clube um certo tom, né? E você tem clubes onde há uma circulação maior de pessoas e que vão variando mais, né? Então, a gente, nessa construção dos clubes de leitura, a gente foi verificando isso e foi verificando também que os clubes de leitura são um mecanismo, são um instrumento extraordinário para sustentar esforços de difusão de leitura, né? Você tem, e para, inclusive, sustentar principalmente a volta de públicos para a leitura. Porque a gente tem essa história que é um pouco trágica, né? Que as crianças entram em contato com a leitura na escola, mas a partir de uma certa idade, se não há um trabalho feito, a leitura é abandonada pela maioria das pessoas, né? Que ocasionalmente, lá para frente, vão se reencontrar com a leitura, talvez na universidade, por motivos utilitários, né? Na universidade ou no trabalho, também por motivos utilitários, mas a leitura literária se perde, né? E o clube de leitura, ele é um instrumento maravilhoso para recuperar esses leitores, né? Para a leitura e para, principalmente, recuperar a leitura literária por esses leitores, porque a leitura literária ela traz uma riqueza que é importantíssima. Eu queria salientar aqui, muito se tem dito sobre a questão da leitura e dessa transformação para a cultura digital que nós estamos vivendo hoje, né? E do papel que a leitura tem nisso, né? E a leitura é fundamental. Não há vida no mundo digital, na cultura digital, sem haver previamente leitura. E a leitura literária, ela é importantíssima porque a leitura literária trabalha no cérebro, né? Isso já desde a primeira infância, ela trabalha no cérebro questões que são questões que serão importantíssimas depois para o jovem ou para o adulto, né? E se a gente perde esse espaço de trabalho,
através da leitura literária, isso depois para recuperar é muito difícil, né? Então, os clubes de leitura ajudam a trazer, reintroduzir a leitura literária junto a esses públicos jovens e adultos, né? Com muita eficiência. E a gente sentiu que a eficiência é tão grande que vocês viram que uma das ações que a gente faz é junto ao SISEB, ao Sistema Estadual de Bibliotecas. Na verdade, a gente tem todo um programa de capacitação e de apoio às bibliotecas públicas, que são todas municipais, né? A gente não tem governança sobre elas, né? E uma das ações que a gente tem levado ao SISEB é a capacitação em clubes de leitura, para que se proliferem os clubes de leitura pelo Estado, né? Porque eles são mecanismos extremamente importantes para a formação continuada das pessoas, né? Para a formação, que eu digo, é a formação mental, não é propriamente a aquisição específica de conhecimentos, né? Então, e a gente tem construído assim. Agora, naturalmente, começou a pandemia, nós fomos colhidos, aí, como todo mundo, né? Falamos o que fazer agora, né? Com esses clubes de leitura, né? E com toda aquela programação que eu falei, quer dizer, 900 eventos que fazemos agora, né? Nós começamos, a primeira resposta da gente na pandemia, a gente respondeu um pouco como todo mundo, a gente foi tentando emular tudo online, e de repente nós percebemos que essa resposta não era adequada, né? Que esse era um momento para a gente parar tudo e repensar a missão, né? E repensar a missão, em primeiro lugar, significa repensar os nossos públicos, repensar quem vai na biblioteca. E não adianta dar resposta de demográfico. Eu quero saber quem vai, a resposta tem que ser quem vai é a dona Chiquinho, seu Zezinho, o Luizinho, né? É quase nesse nível de chamada mesmo, né? Porque nós temos que nos relacionar com essas pessoas, e claro, com todos os seus entornos, né? Depois nós temos que descobrir com que meios nós podemos nos comunicar, porque a internet nem é o único meio, em primeiro lugar, e nem é o meio acessível a todos, como às vezes a gente é levado a crer, né? Então, como é que a gente pode chegar a cada uma dessas pessoas? Nós temos, por exemplo, o público de pessoas em situação de rua. Como é que eu faço para chegar neles com a biblioteca fechada, né? E sabendo que o acesso à internet é muito precário para boa parte deles, né? Então, responder essas questões era importante. E aí sim, dentro da nossa missão, e sabendo quem são as pessoas e como eu chego nelas, o que eu tenho que oferecer. Então, para vocês terem uma ideia, um dos primeiros programas que a gente voltou a oferecer foi o programa que é um grande sucesso nas bibliotecas, que é o programa de smartphones para idosos. Porque a gente dizia, agora eles estão precisando muito disso. Agora, como eu ofereço um programa de smartphone para idosos, né, que ainda não sabem usar o smartphone direito, né? Então, começou por telefone, né? Depois passou para o Zap, para o WhatsApp, né? E aí se começou a desenvolver. Então, tudo isso teve que ser repensado. E a mesma lógica teve que ser aplicada para os clubes de leitura. Para nossa surpresa, a resposta aos clubes de leitura foi excepcionalmente boa. Parecia que a gente estava entrando num meio que era talhado para funcionar bem para clubes de leitura. Há diferenças entre clubes de leitura presenciais e virtuais, sem dúvida. Tanto que hoje a gente está convencido que a gente deve manter os dois formatos. Eles são complementares, né? Agora, o clube de leitura virtual é, de fato, muito interessante, funciona muito bem, né? E nós tivemos uma resposta muito positiva desde o começo, né? E fomos olhar, quer dizer, no nosso ambiente, né, no ambiente da leitura e tal, quer dizer, se proliferaram clubes de leitura virtuais muito rapidamente e com muito sucesso para usos muito diversos, né? É um meio realmente muito propício, né? E a nossa experiência tem sido muito boa nesse sentido. Bacana. Nós também tivemos essa experiência de mudança do formato presencial para a distância, né?
E é unânime de todos os convidados que vieram para cá, inclusive a nossa experiência de também permanecer nesses dois formatos daqui para frente. Foi uma grande descoberta e com grandes vantagens. Pierre, nas nossas conversas, você trouxe a experiência de vocês do trabalho de clube de leitura com crianças, que nos encantou. Conta para a gente um pouco sobre essa experiência. Essa experiência ela tem uma gênese também, né? Na verdade, desde o início também, nós temos um trabalho nas bibliotecas voltado à primeira infância. E a gente acha que esse trabalho é fundamental. Por quê? Porque, de fato, a formação de crianças curiosas, porque leitor tem que ser curioso, né? A formação de crianças curiosas, a formação de leitores, ela se dá na primeira infância. Não é antecipando a alfabetização, não tem nada a ver com isso. A alfabetização tem seu momento, que é lá na frente, né? Mas é trazendo uma experiência afetiva rica em torno da herança cultural, do compartilhamento de histórias, das parlendas, das brincadeiras com palavras e tal, né? Então, a gente desenvolveu um programa, já desde 2011, chamado Lê no Ninho. Ele chamava Bebelê no começo, depois mudou de nome. Chama-se Lê no Ninho. E é um programa voltado a crianças de 6 meses a 4 anos de idade. E o programa, na verdade, o alvo do programa são os pais. Nós queremos mostrar aos pais, através de uma experiência concreta, que compartilhar momentos de leitura de histórias, de manuseio de livros de imagem, de brincar com palavras e tal, não só faz a família ser mais feliz, né, porque você está usufruindo realmente com sua criança de momentos especiais, né, mas ajuda a formar futuros leitores, futuras crianças mais curiosas e tal. Então, a gente começou lá esse trabalho. E aí começamos a trabalhar as outras faixas etárias, né? Neste momento, vocês sabem que nós estamos vivendo, a ONU lançou a campanha dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, a chamada Agenda 2030, né? E essa agenda foi abraçada pelas bibliotecas públicas no mundo inteiro, né? E está sendo abraçada pelo âmbito cultural e educacional aqui no Brasil também. Então, a gente foi convidado pela Federação Internacional das Bibliotecas, pela Unesco, pela FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações Bibliotecárias, pela FNIGE, né, a Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, e pela Câmara Brasileira do Livro, a formatar um clube do livro para crianças em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né? E para fazer isso, nós chamamos uma parceira nossa que faz um monte de coisa com a Agenda das Bibliotecas, que é a Chiara Terra, né? E convidamos as várias crianças que participam das nossas programações, entre elas clubes de leitura, mas outras programações também. E formamos esse clubinho de leitura, né? Nós trouxemos um videozinho que é um trailer, né? Eu espero poder, num momento mais oportuno, apresentar o vídeo inteiro para vocês, né? Mas quero apresentar esse trailerzinho de 2 minutos do que foi essa experiência com crianças de clube de leitura. Então, se puder passar o vídeo, por favor. Vamos começar, gente? Dá uma aquecida assim, ó. Vamos dedicar esse livro, essa leitura, a uma pessoa que você tá com muitas saudades? A 2 amigos, para todas as crianças do mundo. E, se possível, para os 7 de outros planetas. Uau, que dedicatória grande! Tem quem corre e dá salto. Tem quem assiste a novela.
Tem quem vive em prédio alto, tem quem vive na favela. Em avenida de asfalto, em escadinha ou viela. Um mora com pai e mãe, outro tem um monte de irmão, tio e primo de montão, madrinha e sei lá quem mais. Vocês conseguem. Assopra todo o ar de dentro. Agora sopra o restinho. Agora, sem respirar, 1, 2, 3. Respira bem fundo. Um pulmão todo mundo tem. Palavra mais importante de todas, quando a gente pensa nas coisas que a gente é igual e nas coisas que a gente é diferente. Começa com E e acaba com A. Educação. Escolha. Exatamente, Benjamin! Se a gente pudesse ter escolha direito, talvez as coisas mais importantes, o que vocês escolheriam? Queria ter um gato e um cachorro. Eu também sei. Uma escolha só pra mim, mas pro mundo. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Em sonho ou vida real, precisa ter chance igual. E ter o mesmo direito. Igualzinho a mim. Também sou assim. Ai, Pierre, fantástico. Então, nós não tivemos aqui no Clube de Leitura na Prática apresentações com público infantil, né? Clubes de leitura direcionados para o público infantil. Então, eu já vou deixar aqui o convite para que você venha falar especificamente sobre clubes de leitura com o público infantil, tá? Vamos marcar um dia aí, a gente bate um papo para falar especificamente sobre esse público. Fechado? Mais do que topado, vai ser uma delícia. Maravilha. Traz a Chiara para cá. Fechado. Pierre, dentre as atividades das bibliotecas, nos chamou muito a atenção que você tem um clube de leitura do audiolivro, que é exatamente o tema de hoje, né? Uma ideia fantástica. E quando descobrimos isso, imediatamente o Carlos, que é da nossa equipe, entrou em contato e se inscreveu para participar do clube. Pelo depoimento do Carlos, foi uma experiência muito interessante, né? E eu queria agora chamar o Carlos para dar continuidade nesse bate-papo com você, para explorar um pouco mais esse tema, tudo bem? Então, Carlos, agora é com você para dar continuidade aí nesse bate-papo sobre o Clube do Audiolivro. Olá a todos, tá? Obrigado, Cristina. E, assim como a Cristina comentou, tem sido uma experiência muito interessante essa pesquisa, né, em campo dos diversos clubes de leitura que estão em funcionamento, como o Pierre falou, né, eles proliferaram, né, então tem esse universo muito rico, né. Agora, nesse universo, um que é extremamente original, Pierre, é o Clube do Audiolivro, tá? Então, eu vou pedir para você contar um pouco para quem está nos assistindo, como que foi, como que nasceu essa ideia, como que ele se desenvolveu enquanto projeto, até chegar no formato atual. Tá? Então é com você, Pierre. Ok. Rapidinho, na verdade o audiolivro é um fenômeno que está acontecendo mais lá fora, inclusive, do que aqui, né? O audiolivro explodiu uns 3, 4 anos atrás, em vários países do mundo. Então, a gente estava preocupado, bom, o que vai acontecer com o audiolivro e tal. E existem ofertas interessantes de audiolivro aqui no Brasil. Então, a gente queria experimentar mesmo, falar como é que funciona o audiolivro e como funcionaria um clube de leitura. Então, a principal inspiração foi essa. Quando nós começamos a pensar em modelar isso, nós conseguimos, houve duas coisas bacanas que aconteceram. Uma é que a Biblioteca de São Paulo fez uma parceria com a Toca Livros para oferecer audiolivros gratuitos aos sócios das bibliotecas, né? Então, agora temos audiolivros para oferecer para as pessoas, né? E a segunda foi que, na exploração dos clubes de leitura, a gente estava preocupado com o público jovem, em fazer experiências novas com o público jovem, para mantê-lo conectado com a leitura e tal. E daí surgiu a ideia, vamos formatar clubes de audiolivros, né, focados nesse público jovem, embora vá gente, o Carlos ser testemunha disso, vai gente de todas as faixas etárias, né?
mas para desenvolver. Então, foi assim que nasceram, né? Eu conheci o clube do audiolivro, né? E aí eu tomei conhecimento, né? O grande público são crianças e pré-adolescentes, né? Mas tem alguns mais velhos também, né? E foi uma experiência muito legal porque eu percebi o quanto que esse público tem muito interesse por leitura, né? Por livros e pelo conhecimento da literatura. Foi muito bom ter visto isso, né? E aí o livro que foi escolhido foi A Metamorfose, do Franz Kafka, né? Então, como a grande maioria do público eram de crianças e adolescentes, eu lembrei que quando eu li esse livro, eu era criança, né? Então, eu trouxe a minha leitura da época em que eu era criança, a opinião que eu tinha desse livro. Então, foi muito agradável assim, a conversa com esse público, né? Eu queria que você comentasse assim, como é bom, né, você perceber o quanto que esse público está interessado em literatura e leitura, né? E uma outra coisa, assim, apareceram já deficientes visuais para participação nesse clube? Bom, leitura é uma mágica, a gente sabe disso, né? Quer dizer, às vezes a gente, por causa dessa ideia de que há faixas etárias para as quais a gente tem que propor e tal, a gente entra numa camisa de força e acaba perdendo um pouco da riqueza. E essa história da metamorfose é maravilhosa para mostrar isso, porque a metamorfose, que é literatura densa, é literatura, mas também é uma fábula, né? Serve muito bem. Os jovens, os pré-adolescentes, encaram com muito interesse isso, né? Como encaram com muito interesse um monte de outras peças de literatura que são apresentadas, né? Tudo tem a ver um pouco com o modo como é apresentado, e com a liberdade com a qual a gente deixa as pessoas lidarem com esses conteúdos, né? Então, nesse sentido, realmente é uma alegria você ver jovens ou crianças, e mesmo jovens que deixaram de ler, que estão voltando a ler, como eles se interessam por leitura, né? Eu me lembro, uma vez eu fui num evento, eram 3 pessoas falando sobre a importância da leitura e para o público jovem, e se o público jovem não lia mais, por que não lia? E eu fui lá e estava cheio de jovens. E não era para o evento que eu estava, era para um evento anterior, que era um encontro de booktubers. Gente, estava cheio de jovens, estavam todos lendo alguma coisa e discutindo. Pierre, fala para a gente um pouco qual a diferença entre o livro impresso e o audiolivro, tá? E como é feita a curadoria para esse clube de leitura. Legal. Só deficiente visual, de fato, os clubes de leitura funcionam bem com audiolivro para deficientes visuais. Nós temos alguma experiência já no clube de leitura e a gente acha que tem muito campo para crescer por aí, tá? A diferença do audiolivro e do livro impresso, quer dizer, há diferenças, tá? Para o clube de leitura, as diferenças não são tão marcantes, quer dizer, a dinâmica do clube de leitura não muda pelo fato de o livro ser impresso ou não, tá? O que muda é o tipo de leitura. Evidentemente, a leitura, o audiolivro é uma leitura mais fácil, né? No sentido de que ele já vem interpretado, você pode ouvi-lo em situações diferentes, você pode ouvir, inclusive, em posturas diferentes, ou fazendo outras coisas e tal. O que tem um preço, né? Às vezes você perde a atenção, mas tem uma enorme vantagem, é muito prático. Você tá andando de carro, você põe um audiolivro e escuta um audiolivro, você está no jardim e põe um audiolivro, você bota no seu... Você está andando, caminhando, e você põe um audiolivro, quer dizer, tudo isso ajuda muito, né? Claro que há o audiolivro, ele traz já uma interpretação. A voz que você está ouvindo não é a sua voz, não é você que está pondo a voz no personagem, alguém está pondo, né? E isso já vem com uma certa carga afetiva, isso interfere na leitura, mas facilita para muita gente. Então, eu diria que a leitura impressa é uma experiência mais completa. Mas a leitura no audiolivro é uma experiência muito agradável, muito gostosa, né?
E eu diria que essas são as grandes diferenças. Do ponto de vista da dinâmica do clube de leitura, não há grandes diferenças. O Diego pode nos falar um pouco disso, né? Vocês vão ver que a diferença não é tão grande assim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde você que está aqui nos ouvindo. Realmente, essa diferença entre o clube tradicional e o clube do audiolivro, realmente, quanto à plataforma, quanto ao modo de você escutar, de você ler o livro, realmente não tem muita diferença, porque nós escolhemos livros já adaptados e que já nós temos essa versão tanto impressa nas bibliotecas quanto no nosso clube, o que torna a leitura bem mais simples, sim. A grande característica do clube de leitura do audiolivro, dos clubes tradicionais, realmente é essa particularidade do meio digital. Quando eu recebi a proposta de desenvolver esse clube, eu recebi todo um briefing, né, de como seria, mas eu tive toda a liberdade para poder montar esse formato, de como eu poderia fazer essa mediação, do conteúdo que eu fosse trazer, de como eu deveria demonstrar, até puxando um pouco da fala do Pierre, que as bibliotecas, tanto a de São Paulo quanto Vila Lobos, têm essa característica de experimentação, de laboratório. Então, eu fiquei livre, fiquei aberto para poder pesquisar, e eu percebi que a grande característica desse clube seria o meu público-alvo, que é o jovem, o pré-adolescente, o adolescente, e o meio onde ele seria posto em execução. Onde está esse jovem? O que ele consome? Se ele gosta de leitura, ótimo. O que é que ele busca? Então, eu fui atrás dessa linguagem do jovem para tornar um clube atraente. Porque muitas vezes a minha base é o clube de leitura tradicional, mas quando você migra ele para esse ambiente digital, às vezes você tem esse ruído no meio, às vezes você não tem essa interação muito legal. Então, é importante, foi no meu caso, para o grande sucesso do clube, você estudar a linguagem do jovem, o que trazer para ele, deixar um clube atraente de verdade. Então, eu fui atrás de booktubers, que a Pierre acabou de falar, fui atrás da linguagem do booktuber, como que o booktuber fala com o seu ouvinte, como que o booktuber trata dessa mediação de leitura, que ele também faz. Então, fui atrás de podcast, de como tratar um podcast, como fazer lives no Instagram. Então, a grande característica, eu acho que o grande que faz o sucesso desse clube é realmente a forma que você trata o seu ouvinte. Você faz de uma forma tão atraente que ele volta, ele traz mais pessoas, ele realmente participa. E realmente acho que esse é o grande diferencial que faz desse clube, tanto do audiolivro, uma forma mais de sucesso, uma forma que deu certo. Então, eu super recomendo a participação no clube de leitura do audiolivro. O Diego realmente ele tem um traquejo, uma habilidade muito grande aí para promover um dinamismo, umas conversas muito agradáveis, assim, realmente é muito legal. Então, eu acho que para quem está nos assistindo, eu acho que acaba sendo uma grande oportunidade de aprender, né, a lidar com esse público participando desses clubes de leitura. Então, Diego, muito obrigado. Tá? E para encerrar esse bloco, né, eu vou fazer um comentário aqui para o Pierre, que assim, todo o processo de inscrição, de participação nos clubes de leitura dessas duas bibliotecas é muito eficiente. Tá? Então, eu fiz inscrição, recebi um retorno, eu recebi também a obra a ser lida, é todo um atendimento que tem muita qualidade. Acho que esse é um dado bastante importante para o sucesso dos clubes de leitura. Tá? Então, eu vou pedir para que o Pierre fale um pouco dessa metodologia que vocês construíram, que é tão boa de atender o público dos clubes de leitura. Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu falei no começo, da preparação de todo o atendimento da biblioteca, né? A virada das bibliotecas públicas para bibliotecas públicas vivas, né, é voltar à essência. E voltar à essência é voltar às pessoas, né? É botar as pessoas no centro da biblioteca, né? O acervo é muito importante, mas o acervo não é o centro da biblioteca. O centro da biblioteca é a comunidade e as pessoas. E isso tem que ter consequências práticas. E uma dessas consequências práticas é
como é que a gente atende as pessoas. As pessoas têm que ser bem atendidas, né? A gente tem que, quando pensar num processo, tem que pensar num processo que funcione para as pessoas. Eu vou te dizer, a gente erra muito, a gente faz muita coisa errada, tem que melhorar e tal, né? Mas o princípio é esse, a gente está sempre com isso na cabeça, com a ideia de que nós estamos aqui para atender essas pessoas, né? Então, o atendimento tem que funcionar, tem que ser rápido, porque as pessoas, para escapar, ainda mais nesse mundo agora digital, as pessoas, para escaparem para outra experiência, em 3 segundos, né? Elas escapam. Então, a gente tem que atender. Então, há toda uma construção. Você vai se inscrever, né? Nós vamos colocar aí no ar os sites das duas bibliotecas, né? Então, quem tiver interesse entra nesses sites, pode se inscrever nos clubes de leitura, e a sua inscrição, ele vai imediatamente receber uma resposta, né, sobre como ele pode participar, como é que isso vai funcionar para ele, né, através do meio que ele indicar, e-mail, o meio que ele indicar, né? Então, essa construção é de fato, muito importante. E aí, o clube de leitura, propriamente, como eu disse, quer dizer, a chave está muito no mediador, né? Então, o segredo, de novo, é gente que goste de gente que goste de ler, né? E eu acho que o Diego é isso, quer dizer, o Diego faz parte desta equipe, né? É um talento de mediação, né? E é um talento por causa disso, porque, em primeiro lugar, adora o que lê, né? Adora o que faz, e gosta de gente, ele está, né, ele tá imbuído dessa função mediadora. Acho que a chave toda está aí. Para quem tiver interesse em participar desses clubes de leitura, se puder colocar o PPT, que tem as informações do clube, nós vamos ter agora... Esse a gente coloca no final, Pierre. Então tá bom. Então, no final, nós vamos colocar, e aí aparecem os próximos clubes e como se inscrever, né? Tá ótimo. É isso. Pediram para a gente encerrar um pouquinho mais cedo hoje, então eu acho que nós vamos fazer só uma pergunta. Carlos, você quer fazer uma pergunta para ele? Dá tempo da gente fazer uma. Oi, Pierre, tem uma pergunta que eu acho que é muito boa. Onde acessar audiolivros? Onde encontrar? Tem domínios públicos? Tem algum local, né, para você acessar esses audiolivros? E se tem instituições que trabalham com audiolivros que você poderia recomendar? Olha, quer dizer, hoje existe uma oferta de audiolivros na internet, evidentemente, existem editoras de audiolivros que oferecem para compra ou para assinatura, né? E existem audiolivros disponíveis gratuitamente também em alguns sites, né? Não são muitos. Nas bibliotecas, na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Vila Lobos, existe uma coleção de audiolivros, que é a coleção da Toca Livros, que é oferecida a todos os sócios das bibliotecas. Mas não se assustem, ser sócios das bibliotecas é facílimo. Basta entrar no site de uma das duas bibliotecas, né, e você pode se associar por internet mesmo. E uma vez sendo sócio, você tem acesso a essa coleção de audiolivros que é oferecida nessa parceria com a Toca Livros. Pierre, Diego, muito grato pela conversa, foi muito bom ter conversado com vocês, obrigado também a todos que nos acompanharam aqui na conversa. Eu me despeço e passo a palavra para a Cris, tá? Até mais. Bom, nós estamos chegando aí ao fim desse encontro maravilhoso. Hoje pedir para a gente encerrar um pouquinho mais cedo, porque vai ter uma outra aula logo na sequência, e eles precisam preparar o estúdio. Eu quero agradecer a você, Pierre e Diego, pela presença. Essa troca de experiência enriqueceu ainda mais o nosso trabalho e, com certeza, a do público que nos assiste. A gente está com um público grande hoje aí participando do nosso encontro. Agora eu quero passar a palavra para o Pierre para fazer a divulgação das bibliotecas e das atividades da biblioteca, do Clube do Audiolivro,
E eu queria te chamar também para fazer um encerramento com as considerações finais. E se você quiser fazer alguma fala aí, fazer alguma outra indicação, alguma coisa que você deixou de falar dentro dessa apresentação de hoje, fica à vontade. Muito obrigado. Eu queria agradecer primeiro a todos, né? E a todas. É muito bom estar aqui falando de clube de leitura, né? Espero voltar logo com a história do Clube das Crianças, tem tantas coisas interessantes, né? E compartilhar com vocês as experiências de vocês em clubes de leitura, porque clubes de leitura são uma ferramenta bárbara e todo mundo pode experimentar e trazer contribuições. Tem uma coisa que eu acho que faltou eu dizer, que eu acho que é essencial, que é o seguinte: clubes de leitura, eles são... O foco do clube de leitura é a experiência leitora. Eles não são aulas de literatura, eles não existem para a gente incutir um determinado conteúdo nas pessoas, eles existem para que as pessoas sintam o prazer da leitura literária, em especial quando eu falo da leitura literária, e compartilhem suas leituras, porque os sábios dizem, né? Cada livro são milhões de livros, porque cada leitor, o livro para cada leitor é um livro diferente. E mesmo quando a gente lê o mesmo livro 2 vezes, a gente está lendo 2 livros porque nós já mudamos também, né, com o tempo, e lemos coisas diferentes. Então, um clube de leitura é um jeito de eu entrar numa caverna com a minha lanterninha, mas eu estou vendo a lanterninha dos outros, iluminando outros lugares da caverna que talvez eu não esteja vendo, né? E é para compartilhar essas delícias. Não interessa muito aprender no sentido formal, mas interessa experimentar, né? Porque depois a pessoa experimentando, tomando gosto, aí ela vai aprender um monte de coisa, né? Então, acho que isso é muito importante na experiência do clube de leitura. Queria agradecer muito a vocês e dizer que as bibliotecas estão abertas, agora no momento estão fechadas, evidentemente, presencialmente, esperamos logo reabri-las, mas estão cheias de programação online à disposição de vocês, né? Estão com seus acervos digitais à sua disposição também. Nós temos biblioteca digital, temos os audiolivros digitais, né? Basta entrar no site que vai ser mostrado aqui, das 2 bibliotecas, e usufruir de toda a programação e dos acervos que estão lá à disposição. Um prazer enorme estar com vocês, um grande abraço e vamos em frente. Você colocou o PowerPoint? Não, sou eu que tenho que colocar. Ah, está aqui. Esse está aparecendo, né? Ah, então tá bom. Então, vocês estão vendo aqui os próximos 2 clubes de leitura, o da BSP e o da BVL, né? O seu horário, né? E os sites das bibliotecas, que é muito simples, é bsp.org.br e bvl.org.br, né? Tá ótimo, Pierre. Então, mais uma vez, obrigada, Pierre Diego, parabéns pelo trabalho, a gente continua aí trocando figurinhas, em breve você estará aqui conosco, com certeza falando desse trabalho com as crianças. Desejamos muito sucesso com as atividades nas bibliotecas, vocês têm uma grande contribuição para a formação aí de novos leitores. Aproveito também para fazer a divulgação aqui do Clube de Leitura Gato Preto, do CRE Mário Covas. Eu quero pedir para a produção colocar aí o PPT do Gato Preto. O próximo debate será sobre o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, com data ainda a ser divulgada, então fiquem atentos no site da IFAP. Quem tiver interesse em participar, entre em contato pelo e-mail núcleodebibliotecacre@educacal.sp.gov.br. Vou pedir para a Mia colocar lá no chat o e-mail, que aí fica mais fácil para vocês copiarem. E não percam, então fiquem atentos no site da IFAP, que assim que for possível, a gente já marca o novo encontro, tá bom? Quero aproveitar, então, para agradecer também o trabalho e empenho da equipe da IFAP, da equipe do CRE Mário Covas,
que também do Carlos, que foi o mediador aqui comigo, da Mie, que fez a mediação no chat, da equipe que está aí nos bastidores, a Edvânia, a Eliane, a Lívia, que fazem parte da equipe, e, claro, a participação do público. Eu encerro o programa informando que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias, e até o próximo encontro, então. Obrigada a todos, até. Educação é prioridade. Educação é essencial. Quantas vezes você já ouviu isso? Você, pai, mãe, você, professor, você, funcionário da escola. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo que educação é prioridade, que educação é essencial? Quantos candidatos já passaram, pessoas que foram eleitas dizendo que educação é prioridade? Pois bem, tem muitas vezes na vida que decisão é que faz realmente isso ser prioridade, isso ser essencial. E hoje aqui em São Paulo, o governador João Dória tomou uma decisão muito importante. Prioridade para a educação, prioridade para os funcionários, para os professores receberem a vacina, sim, porque não dá para não dizer que as crianças, seu filho, sua filha, não seja prioridade. E a gente está muito feliz. Professor, para a gente aqui em São Paulo, você é essencial, você é prioridade. Você está, sim, já aqui nos próximos dias, começando um processo de vacinação para que a gente possa superar. Pai e mãe, seu filho é prioridade. Por isso que os profissionais da educação são prioridade aqui nessa vacinação. Se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo. A gente precisa fazer com que a educação seja realmente prioridade no nosso país e seja realmente essencial para toda a nossa sociedade, como de fato a gente sabe que a educação é. Mas a gente prova isso fazendo, não é só falando. Parabéns, professores, a gente tem muito trabalho pela frente, mas hoje foi um grande passo, um dia de muita felicidade. Muito obrigado a todos vocês.